piada ruim é comigo mesmo. Tchê! Lá vai! Um bêbado entra na contramão na rodovia e o guarda o detém. Onde é que o senhor pensa que vai? Bem, eu ia a uma festa, mas parece que ela já acabou. Tá todo mundo voltando. Dois bêbados estavam andando pela rua, quando de repente encontraram R$ 50. O primeiro disse: vamos comprar R$ 45 de cachaça e R$ 5 de pães. O segundo responde: você é louco? Para que isso tudo de pão? Dois bêbados entram no estacionamento e põem a boca no mundo. Fomos assaltados, depenaram o carro. É mesmo, tchê. Roubaram o rádio e o pendrive. E roubaram também o volante. Tchê, não deixaram nem o painel. Chega o vigia do estacionamento. Ei, vocês dois, por que não sentam no banco da frente?